Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem eu compartilhei a parábola do semeador, falei sobre dois tipos de terreno, né? Que a semente caiu ao pé do caminho e também a que caiu entre pedregais. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a semente que caiu entre espinhos e a semente que caiu em boa terra, tá bom? Mas antes, deixa eu ler alguns comentários aqui de vocês a respeito da mensagem de ontem. A Wanda Canedo Baia escreveu aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. É bom refletir que solo estamos sendo e como estamos recebendo a semente que é a palavra de Deus. Gratidão sempre, até amanhã. Forte abraço, Wanda. Gratidão pelo seu comentário. Realmente, temos que ver que tipo de solo nós estamos sendo, recebendo a palavra de Deus. Gratidão. Temos aqui a Sandra Aparecida também, ela compartilhou aqui o testemunho dela, né, falando que o filho dela ficou afastado há mais de 6 anos, né, da igreja. E ano passado ele voltou para a igreja e domingo agora, passado, ele abençoou o sacramento, né? E ela está prestando testemunho como foi bom, né? Como ela é grata ao Senhor por ter tomado o sacramento abençoado ali pelo filho dela. E aí ela termina aqui a mensagem dizendo, né? Vamos trabalhar com as minhas duas filhas que estão afastadas, né? Tem mais duas filhas que estão afastadas. É isso mesmo, né? Continuar ali orando, buscando para essas filhas voltar também. Que alegria pelo que já voltou e continuar se esforçando aí para as outras duas também voltar. Gratidão pelo seu testemunho, tá bom? E que Deus honre, irmã, a sua fé, tá bom? Todos os seus esforços para que as suas filhas voltem e que possam estar toda a família na igreja unida, tá bom? Gratidão sempre. Vou ler aqui a mensagem do Cláudio Valério, ele escreveu aqui: Olá, irmão, a palavra que é a semente alegra o nosso coração, verdade? E aqui, só para finalizar aqui a mensagem da Cleovânia Mota. Ela escreveu aqui, deixa eu ver. Bom dia, irmão Vanderlei. Assisto os vídeos todos os dias e estou amando cada dia mais. Sua mensagem, é... Sua mensagem de hoje fez meu coração se alegrar quando você falou do poder da oração de uma mãe. Muito obrigado, até amanhã. Eu compartilhei ali, foi Salmo 126, versículo 5 e o versículo 6, que fala que aquele que semeia chorando vai colher com alegria. Que é o caso de muitas mães, né, que sofrem com os filhos que se afastaram da igreja, mas vão semeando, chorando, buscando ao Senhor e vão colher esses feixes também. Tá bom? Gratidão pelo seu comentário, forte abraço para você também, irmã. Vamos aqui para a mensagem do Vem Segue-me de hoje, né? Continuando aqui a parábola do semeador, falando dos 4 terrenos no qual caiu a semente ali. Nós falamos ontem sobre a que caiu ao pé do caminho e entre predegais. Hoje a gente vai falar entre os espinhos e a que caiu entre espinhos e a que caiu em boa terra. Repare, né, que o semeador é o mesmo e que também a semente é a mesma, né? A diferença nessa parábola está nos terrenos, ou seja, no coração que é plantada a semente, tá bom? Lembrando sempre que o coração ele pode mudar de tempo em tempo. Inclusive eu posso ter sido um terreno duro, pisado antigamente, hoje eu estou um terreno mais fértil, né? E assim por diante. O nosso coração dá para ser trabalhado assim como uma terra, né? Se tem pedras, remover essas pedras. Se tem espinho, arrancar esses espinhos, tudo que estiver impedindo a gente de produzir frutos para o Evangelho, para o nosso Deus, tá bom? Então, falando aqui sobre a semente que é a mesma, né, que não muda, que é a palavra aqui, a palavra de Deus sempre é boa. Eu gostei aqui, lembrei de Alma 32, versículo 28, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Aqui. É o 28 e o 29. Diz assim, ó. Aqui é a alma comparando a palavra de Deus realmente a uma semente, né? Ele diz assim, ó. Comparemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito, e quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmo, deve ser uma boa semente. Ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma, assim, começa a iluminar-me o entendimento, assim, começa a ser-me deliciosa. Então ele fala aqui do efeito da palavra de Deus, né? Que começa a inchar em nosso peito, ser gostoso, a gente sente
o Espírito Santo. Então esse é o efeito da palavra. E também essa semente ela tem que ser cuidada, né? É incrível, né? Que para outras ervas daninhas, mato, a gente não precisa ficar regando, cuidando ali com cuidado, adubando. Eles crescem facilmente, né? Mas para cultivar a palavra de Deus no nosso coração, às vezes precisa de bastante esforço da nossa parte aqui. Vamos cuidar ali da árvore, né? Da semente que vai nascer aqui, cuidar da árvore que surge. Né? E se a semente não nascer, né? Será que a semente não é boa? A palavra aqui não é boa? Não, é o nosso terreno, como na parábola do semeador. Alma ali continua dizendo no versículo 30 aqui, ó. Ora, isso não é porque a semente não seja boa, nem porque o seu fruto seja indesejável, mas porque o vosso terreno é estéril, ou não cuidais da árvore, não podeis, portanto, obter o seu fruto. Então, quando nós não cuidamos da árvore, né, nós não podemos obter esse fruto. Às vezes a palavra de Deus não vai frutificar em nós porque nós não damos crédito a ela. Então, sempre a culpa é do terreno. A palavra de Deus, ela é boa, tá bom? Então, vamos continuar aqui falando agora da parte dos que caiu entre espinho, tá bom? Então fica aqui em Mateus, capítulo 13, o versículo 7, né? Jesus Cristo conta a parábola dizendo: outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, né? Então, Jesus Cristo ele explica essa parábola aqui em particular, né? Essa parte aqui para os discípulos dele. Lá no versículo 22, ele diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, o que é os espinhos, né? O que é a palavra que cai entre espinhos, né? Ela cresce, só que aí os espinhos sufocam essa palavra, né? Sufoca ali. Ou seja, os espinhos aqui ele falou que são os cuidados do mundo, tentações, seduções, riqueza. As pessoas começam a tanto focar em ganhar dinheiro, em se preparar para o futuro, que deixam de guardar o dia do Senhor, deixam de estar na igreja, deixam de servir a Deus, né? Porque as outras coisas acabam sendo mais importante. Então, é o mundo sufocando, as coisas do mundo sufocando o seu convívio com Deus, o seu relacionamento com Deus, né? Eu fiz uma comparação aqui, porque esses 4 terrenos nessa parábola, também a gente consegue fazer um paralelo com o sonho de Leí, porque são 4 tipos de grupos de pessoas lá no sonho de Leí. E essa parte aqui que fala da semente que caiu entre espinhos, eu gosto de comparar com aqueles da névoa de escuridão, que fica lá em 1º Néfi, capítulo 8, versículo 23, e diz assim, ó: e aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão, sim, uma névoa de escuridão tão densa que os que haviam iniciado o caminho extraviaram-se dele sem rumo e perderam-se. Então, quando eles estavam lá, segurando na barra de ferro, indo para até a árvore da vida ali, levantou-se uma névoa de escuridão, né? E essa névoa de escuridão cega a pessoa, ou seja, os cuidados no mundo das tentações cega as pessoas de maneiras que elas se desviam para outros caminhos. Daqui a pouco, ganhar dinheiro e outras coisas vai ser mais importante do que cumprir o convênio com Deus, do que estar na igreja, do que aceitar um chamado na igreja ou coisa assim. Então a gente tem que tomar cuidado com essas seduções e tentações do mundo que a gente compara aqui na parábola do semeador como os espinhos, tá bom? Como o próprio Salvador colocou aqui, tá bom? Então, se existe espinhos, né? A semente ela cresce entre matos e espinho ali, tem que ficar como? Né? Vai ficar disputando o solo, né? Com essas ervas daninhas. E esses matos, como eu falei, mato você não precisa adubar mato, não precisa regar, ele cresce ali de uma forma tão grande e ele finca as raízes bem fundo no solo. E aí o problema da semente é que a semente vai ficar, a semente boa, ela vai ficar o quê? Disputando ali com o mato, né? E como a raiz do mato tá funda, ela acaba roubando os nutrientes, né, da boa semente. Também ela cobre, né, de tal maneira a semente que ela não recebe luz solar, energia. Então a gente percebe que as coisas do mundo vão acabando, né, com os nutrientes aqui, que seria para crescimento dessa semente aqui. Lembrando sempre, né, que essa parábola aqui, ela fala do arbítrio, é nossa escolha, né,
escolher entre as coisas do mundo e escolher a Deus. É nossa escolha ter conforme a palavra de ontem, falando sobre o que caiu em pedregais, é nossa escolha aprofundar-nos no Evangelho, ter um testemunho forte dentro do Evangelho, vencendo. A gente sempre pode tirar as pedras do caminho, do terreno, a gente sempre pode arrancar esses espinhos, mato, ervas daninhas, tá bom? É nossa decisão. Essa parábola explica muito bem isso aqui, né? Mas aqui a gente vê que nesse aspecto aqui, a semente ela é sufocada, ou seja, você vai tendo cada vez mais tempo para ganhar dinheiro, para as tentações do mundo, que a palavra é sufocada e acaba morrendo, tá bom? Então, quais são os espinhos que nós temos na nossa vida? Quais são as pedras que nós devemos remover, que está nos atrapalhando no nosso relacionamento com Deus? É isso que nós devemos pensar, tá bom? Vamos aqui para a quarta parte aqui, né, que é o quarto terreno, que é o versículo 8, Mateus 13, 8, diz assim: E outra caiu em boa terra, e deu frutos. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Tanto o de 100, o de 60, ou de 30 é uma grande colheita, tá bom? Foi uma grande prosperidade, a semente cresceu e deu frutos. É isso que é importante aqui. Isso mostra também que cada um vai dentro da sua capacidade. Também não significa que aquele que produziu 30, né, daqui a pouco ele vai produzir 60 ou vai produzir 100. A gente progride dentro do Evangelho, tá bom? A gente consegue aumentar os frutos, né, que a gente dá dentro do Evangelho por causa da palavra, tá bom? Mas eu gosto, como ele dividiu em 3 aqui, eu gosto de pensar que aqueles que estão em boa terra vão receber o reino celestial, porque o seu coração tá bom, né, vai receber o reino celestial. E o próprio reino celestial, né, Joseph Smith ensinou sobre 3 graus de glória dentro do reino celestial. Então, um é 30, outro 60 e outro 100, né? Então é interessante falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Então eu gostei dessa parte aqui, dessa semente. E lá no livro de Mórmon eu compararia então essa semente que produziu 100, outro 60, outro 30, eu compararia com 1 Nef 8, versículo 30, que diz assim: Para descrever sucintamente, porém, eis que viu ele outra multidões que avançavam com esforço e chegavam a agarrar-se na extremidade da barra de ferro, e avançavam continuamente agarrados à barra de ferro, até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. Essa árvore é a árvore da vida, né? Então, veja bem, o quarto grupo, que é esse que produziu frutos, no livro de Mórmon a gente faz uma analogia com aqueles que avançam com esforço, né? Ou seja, vai ter pedras no caminho? Vai, você vai remover. Vai ter espinho? Vai, você arranca, né? Essas ervas daninhas aí. A gente vai sobrepujar esses desafios. Para quê? Para estar nesse grupo de ter um terreno fértil. Algo interessante aqui é que no sonho de Leí tem uma barra de ferro, né? Que simboliza a própria palavra de Deus. E nesse quarto grupo aqui a gente vê que eles estão agarrados na barra de ferro, não somente segurando, né? A barra de ferro no sonho de Levi significa a palavra de Deus, ou seja, as escrituras, né? E tem gente que anda hoje em dia com as escrituras como se estivesse encostando dois, sabe, como se fosse um corrimão, né, que você segura ali, vai passando só 2 dedinhos. Não, gente, a gente tem que se agarrar à palavra de Deus. Como nós podemos nos agarrar? Estudando todos os dias. Todos os dias você pode estar aqui no canal Escola Dominical Brasil e todos os dias eu vou compartilhar uma escritura aqui para nós estudarmos junto. Isso é agarrar a barra de ferro, avançar com esforço. Não vai ser algo fácil, né? Mas todo dia a gente vai vencendo os desafios para conseguir voltar à presença de Deus. Vou finalizar a mensagem aqui, tá bom? Fazendo o resumo aqui, né? Falando um pouquinho aqui da árvore da vida no livro de Mórmon e com a parábola do semeador. Então, a primeira parte que nós lemos na parábola desde ontem fala daqui caiu ao pé do caminho. Esse lá no sonho de Leí seria o caminho largo e espaçoso, o campo largo e espaçoso, tá bom? Que conduz as pessoas à perdição. Aqui caiu em pedregais, tá bom? É aqueles que comeram do fruto, mas depois se escandalizaram, né? Entre pedregais ali, é aqueles que rapidamente ficam alegres com a palavra, mas rapidamente também se escandalizam, né? Que é o caso lá também no livro de Mórmon,
quando eles comem do fruto, outras pessoas zombam deles, né, apontando o dedo, e aí eles largam o fruto ali e abandonam o evangelho. Aqui na parábola fala que chegando a angústia e a perseguição, eles se escandalizam e vão embora. Entre espinhos, né, as tentações do mundo, lá no livro de Mormon eu comparo com as névoas de escuridão que cega as pessoas para o evangelho, né, para as coisas da eternidade, ficam focados só nas coisas dessa vida aqui. E o de boa terra aqui é aqueles que com esforço, né, eles chegam e comem do fruto, prostram-se perante o Senhor ali e perseveram até o fim, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Eu vou deixar a descrição na descrição do YouTube, continuando a descrição de ontem. Então, se você quiser copiar tudo e não couber no YouTube, eu acho que não vai caber, tá bom? Você manda um WhatsApp para mim que eu vou deixar a descrição inteira aqui no WhatsApp. E aí, se você me pedir, eu te mando, tá bom? Essas descrições, para que serve, né? Porque pode nos ajudar. Você pega essa descrição, por exemplo, no WhatsApp, você consegue copiar ela do WhatsApp. Você vai até o aplicativo Biblioteca do Evangelho, né? Onde nós estamos estudando Mateus 13, versículo aqui da parábola do semeador, e clica lá e copia tudo. Aí você já tem toda essa explicação que foi dada desde ontem, e a de hoje por escrito vai ficar aí na biblioteca do Evangelho na onde está marcada a escritura, tá bom? Então por isso que eu faço essa descrição e coloco aqui para vocês, tá bom? Então gratidão a todos vocês que estudam todos os dias aqui com a gente, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até amanhã. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.